Elijane se encontra por aí. Saiu, né? Muito bem. Queridos, nós vamos ouvir a primeira mensagem dessa noite. O evangelista Luiz Décio Júnior estará com a oportunidade. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Convido a igreja para abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E tendo o povo todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizeis? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até ao último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Um texto maravilhoso. João nos escreveu sobre uma mulher apanhada em ato de adultério. A Bíblia mostra que Jesus desceu do Monte das Oliveiras e foi para o templo, e uma multidão seguia, aproveitando da oportunidade para ouvir Jesus. Por onde Jesus andava, uma multidão o acompanhava. E na multidão que acompanhava Jesus, havia desejos diversos. Alguns acompanhavam para ouvir a mensagem, outros acompanhavam para ver os sinais, ver os milagres, outros acompanhavam para se alimentar fisicamente, porque nós aprendemos hoje na escola dominical que Jesus multiplicava pão e peixe. Outros seguiam Jesus para ter do que o acusar. Então, nem todos que estavam ouvindo a palavra do Mestre estavam propensos ao Evangelho. Nem todos que seguiam Jesus tinham compromisso com a sua palavra ou com o seu reino. Muitos estavam somente esperando uma oportunidade para pegar Jesus em alguma falha, para poder acusá-lo. E aqui está uma situação que para os fariseus parecia muito favorável. Flagraram uma mulher no ato do pecado, em adultério. Aquela mulher não tinha como escapar. Ela não poderia mentir, nem enganar, nem dizer que era um falso que estavam levantando, porque pegaram ela no ato. Muita gente procede dessa maneira, mas para essa mulher aqui não teve escapatória. Ela foi flagrada no ato de adultério e foi levada até Jesus, que estava no templo ensinando. Juntaram-se escribas e fariseus
com essa oportunidade que para eles era muito boa de pegar Jesus, porque a lei de Moisés dizia que quem fosse flagrado em adultério era para ser apedrejado, homem e mulher. E aqui nós vemos que a preocupação dos fariseus e dos escribas não era de consertar o pecado ou cuidado com a lei, porque se assim o tivessem, eles também teriam levado o homem, mas levaram apenas a mulher. Talvez estivessem até planejando, e esse homem fizesse parte do plano, porque ele se livrou da acusação. A acusação recaiu somente sobre essa mulher. Era um período de festa. Vinham multidões de várias cidades para Jerusalém. Caravanas se formavam. Essa mulher talvez tenha vindo de longe, aproveitou uma oportunidade e caiu em adultério em uma falha. Foi flagrada, foi humilhada, porque a Bíblia diz que ela foi levada até Jesus e colocada no meio, lá no pátio do templo, todos vendo, Jesus estava ensinando. Os escribas e fariseus não se preocuparam com nenhum tipo de sentimento que essa mulher poderia ter, porque, como falamos, a preocupação deles não era a lei, a preocupação deles não era Cristo, a preocupação deles não era o zelo pela justiça, eles não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era que Jesus falhasse na sua missão, era que ele tivesse um motivo para ser acusado. E pegaram aquela mulher, diz a Bíblia, pela lei, Levíticos 20, versículo 10, ela deveria morrer. E eles, sabendo disso, levam até Jesus, porque disseram, se ele absolver a mulher, dizer que não é para matar, ele está indo contra a lei. Se ele condenar a mulher, ele vai contra os ensinamentos dele, porque ele é amigo de publicanos e pecadores. Então os publicanos, os pecadores, quando virem Jesus condenando uma pessoa, vai entender que ele não é o amor que ele diz pregar. Para os fariseus era uma oportunidade perfeita. Jesus não tem como escapar. Se ele condenar essa mulher à morte, ele está indo contra Roma, porque Roma tinha tomado de Jerusalém ou dos israelitas o poder de condenar à morte. Eles não podiam mais condenar, apenas se pregasse contra o templo, não podia condenar. Se Jesus condenasse, ia contra Roma. Então disseram, aqui está bom demais, aqui Jesus vai falhar em qualquer das possibilidades. E juntam-se escribas, guardiões da lei. Os escribas eram responsáveis pela oralidade da lei. Eles eram responsáveis pela tradição que era passada oralmente. E eles se preocupavam porque, segundo eles, Jesus desrespeitava a tradição oral. Jesus comia sem lavar as mãos. Jesus comia com publicanos e com pecadores. E para eles isso era uma falta grave. E era uma oportunidade boa. Levam aquela mulher até Jesus. Aquela mulher estava em uma situação delicada e dolorosa. Ela não tinha escapatória, não tinha como fugir, porque ela foi flagrada no adultério, ela traiu, ela estava em adultério, deveria morrer pela lei. No tribunal dos homens, dos fariseus e dos escribas, aquela mulher já estava condenada. Aleluias. Eles não levaram para que Jesus a absolvesse, eles levaram para que Jesus a condenasse. Porque no tribunal dos homens funciona assim. Esses homens estavam exercendo o papel de juiz. E como juiz, eles não se preocupavam com a causa do povo. No tribunal do homem, aleluia, José, inocente, foi para a prisão. Porque no tribunal do homem não tem escapatória, porque os juízes não olham para si, eles olham para quem está sendo acusado. E Jesus, ao invés de julgar a mulher, disse, não, vou fazer diferente, eu vou julgar o juiz, porque no tribunal de Deus é diferente. Por mais que aquela mulher chegasse perante Jesus, diante do tribunal dos homens, como acusada,
como envergonhada, humilhada, mas no tribunal de Deus não. Aleluia, porque Deus procede de uma maneira diferente. Aleluia. Quando nós olhamos para o rei Davi, nós observamos que no finalzinho do seu reinado, ele cometeu uma falha. Deus disse a ele que ele não poderia enumerar o povo, mas como ele conquistou diversas batalhas, como o seu exército era muito poderoso, ele disse ao seu general Joabe: vamos contar o número dos soldados, porque nós somos fortes, vamos ver o tamanho de nossa força. E Joabe disse: meu rei, Deus disse para não fazer isso. Faça. Levantou, começou a contar o número do povo, saiu tribo após tribo contando, e aquilo desagradou a Deus, porque no momento que ele enumera a força do seu soldado do exército, ele está dizendo que ele tem capacidade de vencer a guerra com seus próprios meios. Ele poderia dizer: meus exércitos têm 1.300.000 pessoas, eu tenho capacidade de vencer uma guerra. E nós sabemos que para o crente, aleluias, que entra em uma batalha confiando em sua força, o resultado é derrota. Nós aprendemos com Josué e com o seu exército que não se pode contar a vitória antes do tempo. Venceram a batalha em Jericó, saíram vitoriosos de uma forma miraculosa. Deus deu a estratégia, eles seguiram o plano de Deus, foram vencedores, destruíram uma cidade grande. Aí aparece uma próxima batalha, uma cidade pequena, a cidade de Ai. Aí disseram: não vamos cansar o exército não, manda para lá somente 2 ou 3 mil homens, porque é o suficiente. E não consultaram ao Senhor, não perguntaram a direção de Deus de como proceder, e o resultado, foram derrotados. Aleluia. O crente não pode entrar numa batalha sem saber a direção de Deus, sem saber os planos do Senhor. Deus ensina para os discípulos uma lição na multiplicação dos pães. Você não consegue vencer com suas forças humanas. Aleluia. Deus tem capacidade, porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está ao teu lado. Clama a Ele. Aleluia. Está enfrentando um deserto, chame por Ele. Aleluia. É uma batalha que estás enfrentando, Ele é o general dos generais. Aleluia. Estratégia de guerra é com Ele. Aleluia. A Bíblia nos mostra as estratégias que Deus usava. Aleluia. E o povo, quando seguia, saía vitorioso. Mas quando não observavam a vontade de Deus, se decepcionavam. Estavam o exército de Josué guerreando, vencendo, se alegrando, começaram a confiar nas suas próprias forças. Aparece uma caravana, os gibeonitas, vindo de perto, mas fingindo que vinham de longe. Vestiram roupas velhas e foram fazer um acordo com o povo, porque temia morrer. Quando o povo de Israel vê os gibeonitas vestidos de roupas velhas, dizendo: viemos de longe para fazer acordo, disseram: viu como nossa fama cresceu? Viu como nós somos bons? O povo está vindo de longe fazer acordo com a gente. Amém, vamos fazer um acordo. Diz a Bíblia: não consultaram a Deus. Fizeram um acordo com o povo, fizeram uma aliança com o povo que era inimigo, que era vizinho, por não consultar a Deus. E quantos crentes estão nessa mesma situação, fazendo acordo com o inimigo, porque não pergunta a vontade de Deus? Aleluias. Não pede a direção de Deus, aí faz aliança com o inimigo. E depois que a aliança está feita, coloca o inimigo dentro de casa, aí quer que Deus resolva o problema. Deus, e agora? Tenha cuidado com quem você está fazendo aliança. Aleluias. Nem todos que estão ao redor são amigos. Nem todos. A Bíblia nos mostra isso. Ao redor de Jesus, tinha algumas pessoas que estavam observando os ensinamentos dele para procurar uma falha. Nem todos que escutavam a palavra
queria ser transformado pela palavra. Uma grande maioria estava procurando somente uma oportunidade para matar Jesus, para prender Jesus. Aleluias. Nem todos ao redor são amigos. Aqueles acusadores foram cruéis com aquela mulher. Não tiveram compaixão dela e levaram até Jesus. Os fariseus, eles usam sempre autoridade para condenar e não para restaurar. Aleluia. Mas aquela mulher teve a sorte de se encontrar com Jesus, mesmo os acusadores sendo cruéis para com ela, mesmo que ela estivesse errada, porque foi flagrada no adultério. Aleluias, glória a Deus. A religião de alguns, queridos irmãos, parece consistir apenas no ódio. Jesus olhou para aqueles homens que estavam condenando aquela mulher, e ele olhou com esse olhar da leitura oficial, porque na leitura oficial fala sobre a palavra. Jesus, ele é a palavra. A palavra, ela é uma espada de dois gumes. Ela pode cortar para salvar, mas ela também pode cortar para condenar. A palavra, quando é pregada, ela corta para cá e ela corta para lá. A palavra, quando é pregada, ela tem que fazer efeito. A Bíblia diz que ela penetra a divisão da alma e do espírito. Aleluia. E a palavra discerne a intenção do coração. A palavra é capaz de revelar o que está no coração do homem. E nós não sabemos. Quando nós olhamos para as pessoas, nós não temos a capacidade de saber o que está no coração dela. Mas Deus sabe. E quando chega aqueles acusadores com a mulher prontos para apedrejar, porque para acusar, tem muita gente que é muito bom. Pega a pedra, joga ela nos pés de Jesus, e espera somente a oportunidade para serem os primeiros a atirar a pedra. Mas Jesus, que é a palavra, ele olha para nós como está no versículo 13, de cima a baixo, por dentro. Ele vê o que está no coração. Salmos diz que os nossos pecados ocultos estão diante de Deus. Aleluias. Quando você se dirigiu esta noite até aqui, Deus sabe, Deus tem consciência dos seus pecados e dos seus erros. A intenção do seu coração a vir para o templo é sabida por Deus. Ele conhece. Você não consegue agir com engano diante de Deus. Você pode querer acusar os outros. Você pode pegar uma pessoa em flagrante de um pecado e jogar nos pés da autoridade e dizer: está aí, está em pecado, condena. Aí Deus diz: e você? E a sua vida? Você está sem pecado? Jesus diz: olha para aqueles homens que começam a insistir com ele. Jesus tranquilo, calma, aqueles homens: mestre, condena essa mulher, ela é pecadora. Aí Jesus se levanta e diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aleluia. A lei nos mostra que os acusadores, as testemunhas, deveriam ser as primeiras a atirarem a pedra. Porque se elas fossem falsas testemunhas, se elas estivessem mentindo, então elas seriam acusadas. Aleluia. Graças a Deus, nos dias de hoje, não tem falsa testemunha na igreja não. Mas naquele tempo tinha. E Jesus disse: quem for o primeiro de vocês aí sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se e começou a escrever. Aleluia. Eu acho que quando Jesus falou isso, passou um filme na cabeça dos homens. Porque eles eram hipócritas. Eles acusavam os outros de coisas que eles faziam. Porque a intenção deles não era o zelo pela palavra. Eles não estavam preocupados com a lei. E nos dias de hoje, nós temos diversas pessoas que não têm preocupação com a palavra, não têm zelo com a lei, com a Bíblia, com a palavra de Deus. A preocupação deles é ter de quem acusar. Muita gente é como os escribas e fariseus e fica procurando erro nos outros. E Jesus disse: antes de você procurar argueiro no olho do seu irmão, olhe para a sua vida.
tire a trave que está no seu olho. O seu pecado é maior. Aleluias. Mas muita gente só se preocupava em acusar. Colocava-se na posição de juiz. Aleluia. Tiago capítulo 4, versículo 11. Vamos ler. Tiago, capítulo de número 4, e o versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros, pois quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador, um só juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Jesus, ele era o juiz. Jesus, ele tinha a autoridade de condenar, porque ele não tinha pecado. Ele poderia acusar aquela mulher. Aleluias. Mas no tribunal de Deus é diferente. Aleluias. Por mais que para o homem ela não tivesse solução, para o homem era somente uma oportunidade de acusação, para o homem era somente um motivo para ter do que acusar Jesus. Aquela mulher foi humilhada, mas não havia preocupação dos fariseus e dos escribas sobre aquela mulher, por ela estar sendo exposta de maneira nenhuma. A preocupação deles era a oportunidade perfeita para pegar Jesus. Aleluias. É assim que os homens fazem, procuram uma oportunidade para ter do que acusar. Aleluia. Mas nós estamos diante de um Deus que ele é misericordioso. Aleluias. Glória a Deus. E Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela: não, Senhor, ninguém condenou. Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de amor, de compaixão. Ele não estava compactuando com o erro. Nós não podemos aproveitar da situação de graça de Deus, de misericórdia de Deus, para pecar. Não pode ser uma oportunidade, não podemos abusar da graça. Deus não compactua com o pecado, mas Ele é misericordioso. Aleluia. Nele há misericórdia. Aleluia. E quando Ele olha para a situação daquela pecadora, Ele tem compaixão da vida dela e diz: mulher, eu também não te condeno, vá em paz. Aleluia. Mas não peques mais. Aleluia. Glória a Deus. Por mais que você seja acusado pelos homens, diante de Deus há perdão para a sua alma. Aleluia. Deus perdoa o teu pecado ao menor sinal de arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, Deus que contempla o coração perdoa. Mas tem que ser um arrependimento sincero, porque o arrependimento sincero, ele produz frutos dignos de arrependimento. Não é um arrependimento da boca para fora, somente para ser aceito. Não, é de coração. E o arrependimento sincero é mudança de atitude. Quem se arrepende, muda de comportamento. E Deus espera de nós um arrependimento sincero. Aleluias. Glórias a Deus. Os mais depravados e maus, nós aprendemos, são os mais severos acusadores. É quem mais acusa, mas a misericórdia de Deus, aleluia, nos livra de todo o pecado. Aleluias. Salmista diz que em Deus está o perdão, e isso é um motivo da gente temer. Contigo está o perdão para que te temam. Deus, ele é perdoador, e por isso você deve temer, porque quem perdoa é Ele. Aleluias. Glória a Deus. Jesus, ele restaura na sua misericórdia a situação daquela mulher que parecia estar perdido, mas Jesus, ele restaura a situação dela, exorta para que ela não volte a pecar, perdoa o seu pecado. Aleluias, glória a Deus. Os mais santos são os mais misericordiosos. Aleluias. E a Bíblia nos ensina isso. Nós devemos aprender essa lição com Jesus.
não é estar procurando pecado no povo, olhando. Porque Paulo, quando ele escreve para os coríntios acerca da ceia, ele diz: examine-se o homem a si. Examine-se o homem a si. Ele não manda examinar a vida dos outros, não. Olhe para a sua. Como está a sua situação? Você que gosta de acusar os irmãos, quando você peca, qual é a sua atitude? Você quer que Deus haja com misericórdia para com você? E o irmão que peca, ele tem direito de receber a misericórdia de Deus? Essa é a lição que nós aprendemos com Jesus aqui, com os fariseus e os escribas. Aleluia. Porque muitas das vezes, aleluia, a gente quer que Deus seja severo. E a igreja, muitas das vezes, aleluia, não tem essa capacidade de acolher o pecador. Porque o pecado afasta o homem de Deus em vergonha. Que coisa mais vergonhosa do que o homem na situação de pecado, na lama, prostrado. Aí passa o irmão, pecador, não presta para nada. Eu tenho um amigo, infelizmente, ele tropeçou, caiu na caminhada. E ele disse a mim que uma tristeza muito grande que ele tinha é que quando um crente via ele na rua, mudava de calçada. É quando um irmão via ele, que ele caiu, estava em pecado, virava o rosto. É você quem perdoa? A misericórdia está na sua mão? A chave da porta do céu está contigo? Porque você quer ser aceito por Deus, você quer que a misericórdia caia para você, quer que a graça lhe alcance. Mas quando é com os outros, não, condena. Justiça, juízo. Quem estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Deus abençoe os irmãos.